Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes e vim aqui partilhar com vocês a quarta atitude que vai fazer toda a diferença na nossa vida, tá? Nós estamos aqui numa série de vídeos, são 8 vídeos, falando sobre 8 atitudes ou 8 remédios naturais que podem mudar a nossa vida da água para o vinho, beleza? Se você está assistindo esse vídeo no Facebook, você pode compartilhar, marcar seus amigos, me ajuda a divulgar, beleza? Me ajuda a divulgar o quanto é bom atitudes saudáveis na nossa vida, tá bom? Se você está assistindo no Insta, então você vai poder assistir o vídeo na íntegra lá no YouTube. Você vai dar um toquezinho lá no Instagram para poder assistir o vídeo completo no YouTube, tá bom? Lá no YouTube eu tô no canal Luciano Coach, se escreve Coaching, Luciano Coaching. Lá você vai ver as outras dicas, né, que a gente está compartilhando com os amigos e as pessoas que se interessam por uma boa saúde. Então compartilha, dá um like aí, se inscreve no canal, beleza? Comenta, divulga, para que a gente possa expandir mais esse canal, falando sobre saúde, bem-estar. Vamos falar sobre alguns outros assuntos importantes também para a nossa vida. Então hoje, falando sobre alimentação saudável. E a semelhança do vídeo anterior, falando sobre água, hoje também nós vamos falar sobre 8 atitudes ou 8 benefícios da alimentação saudável, beleza? Então vamos lá, galera, vamos começando sobre perda de peso, tá? Hoje está sendo uma dificuldade muito grande trabalhar com perda de peso. Por quê? Aí entra a questão de ser simples, mas não ser fácil, né? Que é aquilo que a gente comentou no vídeo anterior. Nem tudo que é simples é fácil. Simples é o que, gente? Vocês lembram? Simples é o processo. Se trata de processo, é entender como deve fazer. Facilidade ou dificuldade envolve a atitude, envolve o querer, entrar em ação, beleza? Então nós precisamos entrar em ação se quisermos ter bem-estar, se quisermos ter saúde, tá? Se quisermos ter disposição, alegria, né? Porque mexe com o humor, enfim. Tudo isso vai depender das nossas atitudes, tá certo? Então vamos lá. Perda de peso é o primeiro item que nós vamos conseguir se tivermos uma boa alimentação. Nem sempre aquilo que nos preenche, que nos sacia, é bom para a nossa saúde, tá? Então nós devemos nos alimentar não pelo sabor, tá? Não pelo sabor somente. Que a gente não vai ser masoquista aqui e dizer que vai comer as coisas somente porque é bom para a nossa saúde. Não. As coisas boas também tem como ter criatividade e ter sabor também, tá? Então, a boa alimentação, ela envolve isso aí. Perda de peso quando a gente se alimenta bem. Tá? Em outro vídeo, posteriormente, eu vou falar para vocês sobre essa questão de quantidade de refeições diárias, tá? Hoje não. Vamos dar continuidade aqui. Segundo item, reduz o risco de câncer, gente. Sim, reduz o risco de câncer. Nós temos radicais livres, né? Que são aquelas más invasões no nosso organismo, que acontece muito quando a gente não está com um organismo alcalino, né? É quando a gente está acidificado. É bom a gente entender que a gente nasce bem alcalino e vai se acidificando com o tempo. E disso, esse desenvolvimento, né, depende muito das nossas atitudes. Então, se a gente toma bastante água, faz exercício físico, tem uma boa alimentação, então esse processo de acidificação vai sendo atenuado. Então, a gente passa mais tempo alcalino, tá? Então é muito importante que a gente saiba que o câncer ele se desenvolve em ambientes ácidos, né? O que é que pode ajudar no desenvolvimento do câncer, né? Muito açúcar, muito carboidrato, carne vermelha em excesso, né? Então tudo isso vai te acidificando e vai criando um ambiente propício para o câncer. Então se você se alimenta bem, de preferência alimentos crus, né? Alimentos integrais, então a tendência vai ser bem menor de você adquirir um câncer, beleza? Então vamos lá para o terceiro item.
gestão de diabetes. Não só gestão, tá, gente? Além da gestão de quem já tem diabetes, ele pode prevenir, tá? Eu não vou falar aqui de cura, porque talvez cause um pouco de polêmica, né? Porque também a gente tem a diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1, né? Diabetes tipo 2 é aquela resistência insulínica, né? A diabetes tipo 1 é o organismo que não produz a insulina, né? As ilhotas de Langerhans lá, né? Do pâncreas não produz essa insulina. Então, diabetes tipo 1, a pessoa tem que tomar, perdão, tomar ingestões de insulina controlada, né, de acordo com a alimentação que ela come para poder controlar a diabetes. Agora, tipo 2, em muitos casos, se você mudar seus hábitos alimentares, se você praticar exercício físico, então muitas vezes ela vai de fato chegar aos níveis de controle normal. Tá? Então é possível sim você baixar o seu nível de diabetes com a boa alimentação e hábitos saudáveis, tá bom? Então, além de gerir, você também pode prevenir e talvez até chegar aos níveis ideais, você que tem diabetes tipo 2, através da boa alimentação. Vamos lá para o quarto item: saúde do coração e prevenção do AVC, prevenção do acidente vascular cerebral. Gente, o nosso sangue ele recebe, né, tudo que nós ingerimos, né? Então, através do intestino é absorvido os nutrientes, né, os sais minerais e tudo mais. Então, se a gente se alimenta com bastante carboidrato, açúcar, gordura em excesso, então a tendência é que o nosso organismo absorva tudo isso, né? Então, algumas toxinas que vão junto, e aí a gente tem a grande tendência, né, de passar por essas dificuldades no organismo e talvez ter um AVC, um problema cardíaco, né? O sangue, o famoso sangue grosso, né, que as pessoas falam. Então, vamos evitar carboidrato, principalmente os carboidratos simples, né? Aqueles de fácil absorção. Se você for usar carboidrato, procure os carboidratos de difícil absorção, ou seja, que demora mais no organismo para ser absorvido. São os carboidratos complexos, tá? Batata doce, inhame, macaxeira, beleza? Então vamos optar pelo que é integral, natural, que a gente vai ter bons benefícios. A saúde da próxima geração. Você sabia que o nosso gene ele vai sendo transformado de acordo com os nossos hábitos? É isso aí. Então a ciência médica tem se desenvolvido bastante, né? Então algumas coisas como a neuroplasticidade, né? Que é a capacidade do cérebro se moldar a um local onde o cérebro foi danificado, né? A neuroplasticidade. Então, antigamente dizia-se que os neurônios não têm mais condições, não teria condições de se multiplicar, se adequar. Quando morre o neurônio, acabou. Hoje já se sabe que não é bem assim, né? Além da neuroplasticidade, existe a neurogênese, né? Que é a capacidade de produção de novos neurônios no nosso organismo, no nosso cérebro, tá? Então, a saúde das gerações futuras, agora voltando um pouquinho, né, para o nosso gene, depende muito dos nossos hábitos hoje. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: é fulano assim por causa da genética, e o pai dele era assim, a mãe tinha pressão alta, né? O pai tinha pressão alta, era obeso, e por isso que ele é obeso. Veja, muitas vezes ele é obeso, tudo bem, ele tem uma expressão genética em si, mas que já foi determinado que não é somente essa expressão gênica que vai ditar a qualidade de vida ou a forma como ele vai se desenvolver, né? Fisicamente, psicologicamente. Foi feito um teste há algum tempo atrás, todo mundo sabe, que acreditava-se que nós tínhamos mais de 100 mil genes, né, o ser humano. Se um caroço de arroz tinha 20, 23, se não me engano, imagine o ser humano. Qual não foi a surpresa ao descobrir que o ser humano tinha, se eu não me engano, 20 ou 23, eu não vou dizer exato se é 20 ou 23, mas é um desses dados, ao descobrir que o ser humano tinha 20 ou 23 genes.
foi uma tremenda descoberta, né? Pela complexidade do ser humano, achava-se que ele ia ter bem mais gene. Então, depois dessa descoberta, se descobriu que a influência genética é bem menor, né, do que a influência das suas atitudes em relação ao seu estilo de vida. Tá? Então, muitas vezes o que se passa de geração para geração não é nem a influência genética, mas é a mesa que não se muda. Então, tudo que os meus pais comiam, eu também continuo comendo. Então, logicamente que eu vou herdar a diabetes, eu vou herdar talvez o câncer, pressão alta, enfim. Então, você pode sim preparar uma geração futura saudável através das suas atitudes hoje. Porque você vai passar as atitudes saudáveis e com certeza o teu filho vai nascer mais saudável também, tua filha vai nascer mais saudável. E ainda que você tenha tido essa atitude depois que os seus filhos nasceram, mas eles vão adquirir novos hábitos através dos seus hábitos, tá? Os filhos da gente, eles comem o que a gente come, não o que a gente diz que eles devem comer, tá? Então, deve começar por a gente a mudança de hábito para que os nossos filhos tomem essa consciência também e essas atitudes, beleza? Então vamos lá, continuando. Ossos e dentes fortes, sim, ossos e dentes fortes, tá? Quando a gente se alimenta de forma saudável, o cálcio, o ferro vai para os locais corretos, é absorvido de forma correta. Então os nossos dentes vão ficar fortalecidos, né? Não só os dentes, mas os cabelos, né? Então é bom a gente saber que a boa alimentação vai gerar ossos fortes, dentes fortes, cabelos saudáveis. Melhora o humor, sim, melhora o humor. Quem já ouviu falar nesse termo enfesado, né? A pessoa que está enfesada, está com raiva, né? Se você não vai ao banheiro, por exemplo, nas horas corretas, é porque você está se alimentando de forma errada. O bal ele precisa de uma consistência para fazer a digestão correta. Ele precisa de um tempo também, né? Por isso que eu falei que ia falar para vocês logo no início do vídeo sobre o tempo entre uma refeição e outra. Discute-se muito entre 2 e 2 horas, entre 3 e 3 horas. Né? Eu não sou muito de acordo com esse tempo, não. Até porque o nosso intestino ele precisa de 5 horas para fazer uma digestão completa. Logicamente que você precisa comer a quantidade suficiente para que o seu organismo durante 5 horas faça a digestão correta, ok? Então acredito que nós deveríamos comer, já vou antecipando aqui, de 3 vezes ao dia. Café da manhã, almoço e janta, tá bom? Comer como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um plebeu, ok? Depois a gente fala mais um pouco nisso para o vídeo não se estender demais, tá bom? Então vamos lá. É por isso que a gente muitas vezes não vai ao banheiro, se enfesa, fica com mau humor, essa coisa toda. Mas a boa alimentação nos intervalos corretos vai evitar isso aí. E o tipo de alimentação que você come, tá? O açúcar, já foi comprovado cientificamente que o açúcar, a carne comido em excesso, por demorar muito a digestão, acaba nos irritando. E nós perdemos até um pouco aquela questão da ponderação, né? Nós agimos muito por impulso quando nos alimentamos mal, né? Com excesso de carboidratos, açúcares e carnes vermelhas, ok? Então vamos lá, continuando. Por fim, memória melhorada. Poxa vida, quem não queria ter uma memória boa, né? Às vezes a gente fecha a porta das costas e pergunta, será que eu fechei a porta? Isso logicamente tem uma ligação também com a insegurança, mas nós não vamos tratar disso agora, tá? Então, alguns nutrientes, alguns sais minerais, alguns hormônios, né? Inclusive o hormônio tireoidiano, que vai te ajudar bastante nesse processo de fortalecimento mental, tá bom? Então, a gente precisa cuidar mais da saúde mental também através da alimentação. Então fica aí as 8 dicas do quarto remédio natural, que é a alimentação saudável. Fica com Deus, até a próxima, se Deus quiser.